Boa tarde, pessoal. O intuito desse videozinho aqui é só para auxiliar vocês a fazerem um desenho de observação. No caso aqui, o objeto que a gente escolheu foi uma maçã, porque a proposta dessa atividade é vocês pegarem uma fruta, ou uma verdura, um legume, e a partir daí vocês vão fazer um desenho de observação, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão observar, a fruta é a sua forma, a forma como ela se apresenta, se ela é arredondada, se ela é longitudinal, enfim. No caso aqui, eu escolhi o objeto uma maçã. Então, eu percebo, do ângulo que eu estou observando, ela é uma forma levemente ovalada. Ela não está totalmente arredondada, tá? Ela se afina mais nesse lado aqui, do outro lado, ele é uma curva mais aberta. Então, a partir daí, eu posso como é um rascunho, não tem problema de você errar, tá? Aqui eu vou observar mais ou menos uma medida, né? Mais ou menos no rumo. Se eu calcular mais ou menos a metade, a altura, eu vou ver mais ou menos aonde que fica esse detalhe do, do, do cabinho, né? Da maçã. Então, se eu for fazer mais ou menos um risquinho pela metade, eu vou perceber aqui que o ângulo que eu estou olhando, ele está se apresenta neste rumo. Tá? Do ângulo que eu estou olhando aqui. A partir daí, então, o básico da maçã já estabeleci. Esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer, que é só um desenho de observação da fruta, que é a maçã. Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês já vão observar o sombreamento. Não vão aprofundar muito, é só mais para vocês terem uma ideia de como que as texturas, né, se apresentam. Então, aqui eu percebo que é uma forma mais curvada, né? Já vai dando aí uma profundidade. Nesse caso aqui, ó, mais ou menos na metade da minha maçã, né? Vou fazer aqui uma representação mais básica. É a parte que a sombra é o predomínio da sombra, tá? Por que aqui? Claro, professora, mas não é aqui na parte de baixo? Não, porque você observando a fruta, você vê que a luz bate no papel e reflete. Então, esse reflexo, essa luz rebatida, ela vai aparecer no seu desenho, tá? Então, aqui eu vou só complementar com um pouco mais da parte da textura da maçã, tá? Aqui se avança um pouco mais. Lembrando que é só um desenho esquemático, você não precisa ficar muito desesperado. É mais para você conhecer esse objeto. A textura da maçã, ela tem umas ranhurinhas, né? Mas lembre-se que tem um foco de brilho, um brilho bem alto aqui. Então, se você fosse dar um sombreamento, fechar um pouquinho mais, você vai dar os tons de cinza, tá? Ó, os tons de cinza. Aqui eu já tô fazendo um preenchimento com um pouquinho mais de massa. Aqui é a sombra do biquinho. Massa. O que é a massa? Preenchimento de massa é quando você vai fazer aquele sombreamento mais, né, fechado, vamos dizer assim. Não chega só uma achura, mas quem quiser pode fazer achura, sem problema algum. Aqui embaixo não é totalmente branco, então você vai fechar um pouquinho mais, tá? Aqui embaixo você já vai observar que ele tem uma sombra. Mais próximo do objeto ele é mais escuro. Você vê que eu comecei pelo meio tom. Aqui, ó, tô dando uma suavizada na sombra. Só para dar uma ideia.
Lógico que eu não vou fechar muito na sombra, porque o meu objeto principal é quem? A maçã. É ela quem eu quero valorizar. Eu quero valorizar essa maçã. E é isso aí. O desenho mais simples possível. Isso é um desenho de observação. Aqui já é suficiente, tá bom?